semana. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast SKF. Eu sou o Zucoloto e hoje o nosso tema vai ser de grande valia tanto para a sua carreira profissional quanto para a sua vida pessoal. Nós convidamos dois profissionais incríveis e nós vamos falar sobre o equilíbrio entre corpo e mente. São eles, o Ricardo Oliveira, carinhosamente chamado de Professor Ricardo. Ele é formado em educação física, ele tem muita experiência nesse assunto dos cuidados com o corpo, enfim, é um atleta profissional e realmente trabalha aí muito sobre essa questão de como que você pode ter bons hábitos no seu dia a dia. Ele é responsável já por muitos anos, pelas atividades esportivas do clube da SKF e outros momentos também que ele tem contribuído com profissionais de diversos segmentos. Ao lado dele, nós vamos também bater um papo com o Thiago Castilho Salim, que ele é um facilitador do caminho do autoconhecimento há 20 anos, oferece ferramentas de desenvolvimento pessoal, aulas de yoga, cursos, e ele é o idealizador do espaço Bionatos em Jundiaí. Enfim, nós vamos de fato ter aqui um momento muito interessante e eu quero perguntar para você, ouvinte, como anda o seu estresse? Como que você tem cuidado do seu corpo e da sua mente? É neste momento que eu já quero convidar os nossos profissionais para falar deste assunto muito interessante. Eu quero dar boas-vindas ao Ricardo, professor Ricardo, gentilmente o chamamos assim. Muito obrigado por você estar no nosso podcast. Espero que seja, como os outros que também gravamos, um ótimo bate-papo. Bem-vindo, Ricardo. Tudo bem com vocês? Uma alegria imensa estar aqui com vocês nesse podcast, viu? Obrigado, Ricardo. E eu quero também dar boas-vindas ao Thiago e agradecer já por ter aceito o convite para estar conosco falando sobre um assunto extremamente importante nos nossos dias. Zucoloto, muito grato pelo convite. É uma alegria estar aqui contigo e com o professor Ricardo, um irmão do coração aí, uma pessoa brilhante. Vai ser uma alegria compartilhar um pouquinho desse podcast com todos os ouvintes que estão aí com a gente. Thiago, você falou irmão do coração e um pouco antes de entrarmos aqui na gravação, vocês descobriram algo extraordinário que eu acho que é muito interessante os ouvintes já saberem desta conexão, já que nós estamos falando entre equilíbrio corpo e mente. Olha como é o destino, né? Há 4 anos e meio atrás, estava eu com a minha esposa no hospital, minha esposa dando à luz a Maria Eduarda, no dia 18 de julho de 2016. E há 2 anos e meio, 2 anos atrás, acabei conhecendo o Thiago, que é essa figura, essa pessoa de luz, o irmão do coração. E papo vai, papo vem, a gente descobriu que também o filho dele, o Ian, nasceu na mesma data e 1 hora e pouquinho antes, né, Thiago? Muito próximos os dois nascendo, no mesmo dia e algumas horas de diferença, 1 horinha de diferença. Incrível, muito interessante saber que existe essa relação familiar entre vocês. Essas coisas também agregam valor no dia a dia. Professor Ricardo, cuidar do corpo, o que isto, dentro da sua área profissional, como que você tem ajudado os profissionais no dia a dia dentro desse tema? Zucoloto, essa pergunta ela é fantástica, Porque primeiro a gente precisa entender o que é o corpo. O corpo, se a gente falar de uma forma genética, nada mais é do que o genotipo e o fenotipo. E o que são isso, O genotipo é toda a característica genética que o corpo acaba herdando dos seus ancestrais, ou seja, dos seus pais. Então, toda a nossa composição, todo o nosso histórico genético é herdado dos nossos pais. E o fenotipo é o genotipo mais o ambiente, ou seja, é as características que nós herdamos associado ao ambiente que a gente vive. Isso transforma nossa morfologia, nossos comportamentos. Esse corpo, ele tem essa carga de informação que é recebido e que é administrado ao longo do tempo. O que é o meu trabalho, principalmente voltado para a área da indústria, para os nossos colegas profissionais da SKF? É criar um ambiente saudável. É pegar esse histórico e criar todo o ambiente, propondo a esses colaboradores programas de qualidade de vida no qual eles possam se identificar. Só para ficar bem claro essa questão do fenotipo. Um exemplo simples que acho que todo mundo vai acabar entendendo. Se você tem irmãos gêmeos, idênticos, não muda nada. Os dois trabalham no escritório. Um resolve sair de férias, o outro fica trabalhando. Esse que saiu de férias, foi para a praia, pegou sol, vai voltar
bronzeado. Ou seja, o ambiente que ele esteve mudou toda a tonalidade, a cor da sua pele, mas não alterou a sua genética. Outro exemplo é, um irmão resolve fazer musculação, fica forte, e o outro resolve praticar o ciclismo, fica um pouquinho mais magrinho, mais slim. São as mesmas características genéticas, porém foram estimulados diferentes. Então, o que a gente tem como propósito dentro da indústria? Criar diversas atividades, criar um ambiente para que a pessoa possa realmente se identificar e possa, sim, a partir daí, cuidar mais do seu corpo. Incrível, professor, como que isso já nos ajuda a entender que a responsabilidade é individual. Muito bom. E eu quero também agora perguntar para o Tiago. Tiago, na minha introdução já disse, né, a sua área de atuação, e você desenvolve, né, pessoas através de técnicas e terapias voltadas para uma maior conscientização da capacidade que o ser humano tem justamente de extrair o melhor de si, crendo que a mente, a respiração são partes integrantes do bem-estar. Eu gostaria que você pudesse compartilhar conosco como que é o seu dia a dia e a sua atuação ao lado de diversos níveis hierárquicos, profissionais, que você e sua equipe atendem. Acho que vai ser muito interessante nessa sua introdução falar conosco sobre esse seu papel e sua responsabilidade. Pessoas são pessoas, independente do nível que ela esteja hierárquico, né? Todos, em algum nível, lidam com o que o ambiente traz como experiência. Uma hora é calor, uma hora é frio, eu estou confortável, uma hora eu estou desconfortável. Então o mundo vai sendo captado pelos nossos 5 sentidos: a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. E eu processo essas informações. E aí, dentro desses processos, tem coisas que me agradam e tem coisas que não me agradam, né? Se está quente demais, já isso começa a ficar desconfortável. Se está frio demais, eu posso gerar para um nível de desconforto. Na relação que eu tenho com essa absorção dessas informações todas e processo dessas informações, eu posso agir ou então reagir instintivamente ou conscientemente. O que eu reajo a essas informações instintivamente está muito ligado ao meu nível de sobrevivência. E o que eu ajo ou reajo no nível de consciência, eu começo a então dar direcionamento para aquilo que eu considero como ação dentro da informação que eu estou absorvendo. Então ela se torna uma reação mais consciente. E aí eu começo então a direcionar e estar mais no comando dessas reações ou da forma como eu emprego as minhas ações. Eu começo a então não mais a ser um acaso do destino, né? Não é o que o ambiente vai me trazer ou a situação, mas como eu lido com aquilo que está acontecendo. Por exemplo, a gente está aqui num processo pandêmico, né? 2021, começamos o ano e ao longo de 2020, a maior parte do ano a gente passou por algo que era inesperado. Eu entrei no mercado uma vez e estava assim lá no alto-falante: vivemos em um mundo de incertezas. A minha pergunta para mim mesmo foi: mas quando foi o mundo que eu vivi que era certo? A gente está lidando com o incerto o tempo todo, com o imprevisível. A imprevisão é uma grande professora. Então, o que vai acontecer, às vezes a gente sabe, mas muitas vezes a gente não sabe. A gente pode ter uma ideia, mas como a gente vai reagir com o que acontece com a gente, depende da gente. Depende das ferramentas internas que a gente vai adquirindo ao longo dessa maturidade do ser. E aí, em diferentes níveis, as pessoas, o que elas vão fazendo é aumentando os seus níveis de percepções do que eu percebo do mundo, e o outro é a inteligência para lidar com aquilo que eu percebo no mundo. E o que eu trago como ferramenta é esse estado de presença que oferece, muitas vezes, um cuidado da mente que reflete no corpo e que se expande, né, para qualidades e virtudes como coragem para lidar com uma situação que muitas vezes é extremamente desafiadora, confiança, fé, gratidão. Então eu falo muito de valores que está presente em qualquer um desses níveis hierárquicos. Excelente, Tiago, incrível. A gente para mesmo, parece que o tempo para quando a gente começa a ouvir o seu conhecimento. E uma coisa que você citou, olha, a mente, aquilo que nós trabalhamos com ela está diretamente ligada e vai afetar o nosso corpo. Porém, eu quero também aqui dizer que nós temos uma cultura enraizada de cuidar do corpo independente da mente. Você vê pessoas que praticam muito atividade física, mas de repente são bombardeadas por aquilo que você trouxe agora, um anúncio, uma manchete, enfim, são notícias que chegam e passam a realmente afetar
também à sua disposição. Como é que você pode contribuir, Thiago, na sua experiência com os nossos ouvintes aqui, para que consigam ver o nosso corpo e mente de forma integral e não compartilhada? A gente recebe, né? A gente é bombardeado por muitas informações. Por volta de 1700, o que uma pessoa lia ao longo da vida, hoje você lê num domingo num jornal. O que você tem de informações é absurdamente maior do que antigamente, do que uns 300, 400 anos atrás. De alguma forma, isso é fantástico, porque vai criando novas conexões sinápticas, eu vou percebendo o mundo com outros prismas. Tem algumas informações que muitas vezes confundem, né? Dependendo daquilo que você lê, você está mal informado. E se você não lê, você está desinformado, né? Então a ideia é encontrar um equilíbrio entre o que eu absorvo de informação, de conhecimento, e o que eu absorvo que também é saudável para essa percepção. Corpo e mente estão completamente ligados. A ciência investiu milhões nos últimos 2 anos para entender aquilo que os nossos avós diziam. Corpo e mente estão conectados. Você está triste, seu corpo se fecha. Você está mais feliz, o seu corpo se torna mais expansivo. Se você está alegre, o corpo responde a isso. E aí nessa resposta, achei interessante no bate-papo com o professor Ricardo, que ele participou do Capixaba de Ferro, né, um triatlon lá no Espírito Santo. E aí teve um momento que ele estava cansado, ele até viu a esposa e a filha acenou só com a cabeça, depois ele pode falar melhor sobre isso, mas ele lembrou de algo que foi uma motivação para ele. Então a mente dele conectou algo que o tornou motivado, e aí o corpo dele respondeu a isso com energia para continuar o desafio que ele estava enfrentando. A nossa mente, ela influencia, e o quanto ela pode tornar possível ou impossível a nossa experiência nesse mundo. Ficar alegre e ficar triste não depende do lado de fora, né? Porque a mesma energia que eu uso para ficar triste, eu posso usar para ficar feliz. Eu posso ler uma leitura que me deixa mais otimista, eu posso evitar aquelas informações que estão causando um desconforto interno e talvez simplesmente sentar e olhar para uma árvore, me conectar com o canto de uns pássaros ao amanhecer, e essas coisas vão me gerando condições para que a minha mente e meu corpo estejam integrados e eu possa viver de uma forma mais plena. Você colocou aí a bola no pênalti, né, como a gente comenta aqui, para o professor Ricardo compartilhar um pouco dessa experiência e como que você, Ricardo, percebe claramente em sua atividade dessa relação consigo mesmo, as relações interpessoais, o estresse diário, que tem sido um tema extremamente relevante dos nossos dias, nessas questões aí de saúde emocional. Primeiro, né, eu acho muito importante falar sobre isso. O culto ao corpo é um problema sério, porque isso pode desencadear várias doenças, como bulimia, anorexia, enfim. Então, o culto ao corpo é totalmente diferente de você cuidar do corpo. Cuidar do corpo, você cuida da mente, porque para você cuidar do corpo, você precisa se organizar para que esse processo não atrapalhe a sua rotina. Você precisa se organizar para que isso seja um benefício. E, como o Thiago já mencionou, vários estudos apontam que praticar exercícios físicos de forma regular promove uma maior capacidade de concentração, memorização, qualidade de vida, controla obesidade, controla outros tipos de doença. Então é importante cuidar do corpo sem cultuar o corpo. Porque realmente, infelizmente, a gente é bombardeado de informações rápidas, essas informações vazias. Eu falo muito para os meus alunos, né? O aluno chega muitas vezes e fala assim, eu quero ter o corpo parecido com de tal pessoa. Eu já falo para ele, você sabe que essa pessoa treina há 10 anos, né? Ou você acha que entrou na máquina do Capitão América, não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir o primeiro filme do Capitão América, que ele entra numa máquina e de repente sai todo gigante, forte. A pessoa vira para mim e fala assim, nossa, 10 anos? Isso é um trabalho de longo prazo. Não tem problema de você ter esse corpo. A questão é, onde está o foco? O resultado do corpo é justamente o final do processo. É a consequência da sua mudança de hábitos. Para qualquer nível esportivo, para qualquer atleta. Hoje, eu sou um triatleta. Olha que orgulho em falar. Hoje eu sou um triatleta, como o Thiago mencionou, participei do Capixaba de Ferro, agora no comecinho de dezembro de 2020. É um triatlo, então foram 1,9 km nadando no mar, na sequência 80 km de ciclismo, na sequência 21 km de corrida. Quando eu encerrei a segunda parte, que foi o ciclismo, eu estava tão esgotado. Na minha cabeça, a primeira coisa, eu não vou conseguir, eu não vou concluir.
E aí aparece minha esposa, com a minha filha, que viajou comigo de carro por 15 horas, foram 900 quilômetros, e ela olhou para mim e falou assim, você está bem? Eu só tinha energia para balançar a cabeça de forma positiva, nem consegui falar que estava bem, não conseguia falar. Isso me deu uma energia muito grande, isso me veio à tona. Então foi esse trabalho de concentração, esse trabalho de mente que fez com que eu pudesse levantar, calçar o meu tênis e ir para a corrida. Eram mais 20 quilômetros. E eu completei a prova muito bem. Então essa energia, essa concentração, é isso que faz com que a pessoa acabe assumindo esses compromissos e acaba se identificando com esse propósito de cumprir o objetivo, atingir o resultado. Cuidar do corpo é isso. Muito bem, professor. Acho que você deixou aqui algumas lições interessantes, porque a minha percepção também, mesmo não sendo especialista como vocês, mas tenho a sensação e a observação de que as pessoas estão mais preocupadas em ser bem vistas, em termos de aparência, do que buscar um bem-estar. Mas foi ótimo você ter compartilhado a tua experiência, realmente faz todo sentido com aquilo que o Thiago disse, né? A mente está inteiramente ligada ao corpo. Thiago, você tem alguma dica de como que as pessoas podem melhorar o seu dia a dia, diminuir as tensões, esse nervosismo? Sabe, Zucoloto, se você sabe onde você quer chegar, mesmo que venham algumas tensões, você tem forças e ânimos para seguir em frente, né? Você tem um barco. E aí, se ele não tem um norte, se ele não sabe para onde quer chegar, a primeira tempestade vai gerar tensão em qualquer tripulante. Mas se os barcos sabem onde ele quer chegar, ele está com o motor ligado, ele está enfrentando aquelas ondas, pode vir uma tempestade, vai gerar uma tensão? Vai. Mas ele tem um propósito, ele sabe onde ele quer chegar. Aquele propósito, aquilo onde ele quer chegar, produz a condição e a energia necessária para que ele se motive a continuar nessa navegação. Uma dica importante para todos é encontrar para que eu existo nesse mundo. O que faz sentido para mim? Se hoje o que eu faço está contribuindo para o legado que eu quero deixar. Porque se eu estou distante dessas condições, é como se eu distanciasse dos meus valores, dos meus propósitos. E aí as tensões, aquelas que seriam coisas simples, né, de enfrentar, se tornam coisas maiores ainda. Porque o que eu caminho, o que eu faço, para onde eu vou, não tem sentido. É aquela coisa, a mente quer ir para um lado, mas o coração quer ir para o outro. É importante os dois sentarem numa mesa e conversar. Para onde eu quero ir? Isso faz sentido para mim. A minha mente diz aonde eu quero ir, o meu coração está refletindo se faz sentido. Então uma dica importante é investir algum tempo e encontrar o caminho. Excelente, Thiago. Eu quero, inclusive, fazer aqui menção de 2 podcasts que nós gravamos, um com Claudinei Resch, que fala sobre longevidade, tem muito a ver com isso, essa questão essa programação mental natural, que ela não é forçada, mas é o propósito de vida, né? Onde eu quero chegar, se depender de mim, quanto tempo eu quero viver. E também o podcast que nós falamos com Paulo Herrera sobre essa questão do ambiente de trabalho psicologicamente saudável. Eu quero já motivar os nossos ouvintes a clicar nesses 2 podcasts para poder também ouvir coisas interessantes lá. Professor Ricardo, o Thiago trouxe aqui a questão mental, né? Essa determinação, propósito, e como iniciar uma vida saudável para aquelas pessoas que se sentem culpadas. Eu sei que existe aqui uma fila imensa de pessoas, principalmente nesse início de ano, que olham para o seu corpo e falam assim, meu Deus, eu preciso reverter essa situação. Eu não posso continuar desse jeito, mas fica naquele campo da promessa, da preguiça, que aí entra nessa área motivacional, nessa área mental, né, de determinar realmente. Mas como é que você pode, então, ajudar essas pessoas para sair da fila dos culpados, daqueles que prometem, para vir para a fila dos que fazem? Ajuda a gente aí. Boa. O sentimento de culpa é muito ruim, né? Olha, primeiro, tirar esse sentimento de culpa. Se você for partir do princípio com o sentimento de culpa, você não vai se dedicar a nenhum exercício físico. Também tirar o foco da questão visual do corpo. Deixe isso de lado. O que funciona? A pessoa precisa criar um desafio, seja ele qual for. Sabe aquelas promessas de início de ano? Este ano eu vou correr a São Silvestre. Tá, beleza, ótimo, excelente desafio. Só que em tempos normais, São Silvestre vai acontecer no final do ano. É muito tempo. Então esse desafio fica muito longe de você concluí-lo. Então você tem que colocar um desafio que seja mais próximo
e que retire da zona de conforto. Para a gente levar isso para o lado bem prático, olha, eu vou caminhar hoje 1 quilômetro, na próxima semana eu vou caminhar 2. É isso que você está dizendo, trazer para algo mais perto dele? Primeiro, ela precisa ter algo que motive, além do fato de ela estar ou não estar culpada por ter ganhado alguns quilos com as festas. Ela tem que procurar ajuda, porque muitas vezes, se você consultar na internet o que é ter uma vida saudável, o que é praticar atividade física e ter uma vida saudável, vai estar escrito lá, são 30 minutos, 20 minutos de atividade física diária. Mas o que fazer? Como saber a intensidade? Como saber o volume da atividade física? É muito difícil, ela não tem esse conhecimento. Por isso que é preciso que ela passe com um profissional para que possa dar esse norte a essa pessoa. Porque é isso que vai determinar se ela vai ter sucesso ou não, se ela vai conseguir atingir o objetivo ou não. Então, ela criou um desafio. Ela quer participar de uma corrida de rua, quer participar de uma São Silvestre, por exemplo, que são 15 quilômetros. Como ela vai se preparar para isso? Ela determina que vai correr 1 quilômetro por dia. Talvez não, isso não é o suficiente, mas ela não sabe disso. Então, ela precisa de um profissional para orientar ela. Hoje você vai correr 5 quilômetros, independente do tempo, independente do horário que você for fazer isso ao longo do dia. É importante que você hoje faça 5 quilômetros. E aí ela vai perceber que ao longo do tempo, ela vai melhorando, o seu rendimento vai melhorando ao longo do tempo. Outra coisa, isso funciona muito, é fazer atividade física pela manhã. Lógico que na primeira semana você vai ficar desgastado, vai chegar cansado. Depois, seu corpo vai se condicionando e você começa a chegar mais inteiro, disposto, animado. O seu dia de trabalho vai render porque você vai estar disposto, vai estar animado, porque o seu condicionamento está melhorando. Então, é importante ter os objetivos muito bem definidos, muito bem claros, e ter um auxílio de um profissional para que possa desenhar esse caminho para que ela atinja esse resultado. Isso funciona. E hoje, com a pandemia, muitos profissionais atendem online, e isso tem um ponto positivo. O profissional da educação física também está aderindo à ferramenta da internet, atendendo online, dando essas videoaulas, e isso é fantástico. Excelente, professor Ricardo. E também, né, parece que criou-se aí uma cultura de que o profissional de orientação ou personal trainer, seja um professor, assim como você atua, isso está acessível hoje, né? Ou seja, não há necessidade de ele estar presencialmente. Você pode ser professor de uma pessoa em Fortaleza, em Santa Catarina, em Porto Alegre. Ou seja, isso é muito interessante. Como que a tecnologia também está trazendo qualidade de vida. Muito bom você ter mencionado essa sua experiência. Tiago, eu gostaria que você pudesse também trazer para nós alguma experiência prática para quem nos ouve, para que possa ter uma melhor qualidade de vida e com isto, que é o nosso objetivo hoje, para que eles possam aí no seu dia a dia ter menos estresse, maior produtividade, engajamento com as pessoas, ou seja, qualidade de vida, né, pessoal para o trabalho e nas suas relações. Vamos lá. Relação entre pessoas, né? A qualidade de vida, está muito ligado à relação que eu tenho e o quanto eu estou disposto a esse cuidado, né? O professor Ricardo trouxe aqui uma mensagem muito bacana para a pessoa ela acordar cedo, para ela sair, correr, caminhar, pedalar, seguir as orientações de um profissional. Toda vez que uma pessoa vai para uma prática e aí ela se propõe 3 vezes por semana ou 4, trabalha um dia, descansa o outro. Aí um belo dia chove. Hoje eu não vou porque tá chovendo, porque não sei o quê. E aí ela começa a pular. Esses dias eu começo a falhar. O que tá trabalhando ali? Muito mais do que uma atividade que ela está fazendo, internamente tem um comportamento que está relacionado à disciplina. Então, se ela propõe a fazer um dia sim, um dia não, 3 vezes por semana, e ela vai aquelas 3 vezes por semana, além de fazer atividade física, tem algo dentro dela trabalhado como disciplina, perseverança e outras qualidades que vão atuar em outras áreas, né? Então essa disciplina eu posso colocar onde? Eu posso colocar em outras áreas da vida. Eu posso ser disciplinado com as atividades que eu proponho a fazer, também na relação comigo mesmo. Eu posso trabalhar a coragem. Puxa, hoje eu tô cansado, mas vamos lá, coragem para sair da cama. Essa coragem eu vou aplicar muitas vezes a hora que eu tiver que lidar com uma situação que me pede essa coragem. Então uma dica importante é estar disponível para fazer aquilo que você se propõe a fazer. E aí o que contribui para tudo isso? Ter uma alimentação saudável. Quando a gente tem um prato na nossa frente, a gente sabe o que é um prato mais saudável. De vez em quando uma besteira ou outra não tem problema, né? Algo que foge um pouquinho do que é o saudável. Mas se você só se alimenta de coisas que não são saudáveis, o corpo vai sentir. Então, para trabalhar essa qualidade de vida,
a uma alimentação saudável, a prática de atividade. E algo que a gente também pode estar praticando é o desenvolvimento pessoal. Assuntos, abordagens que agreguem esse desenvolvimento. Então, boas leituras, estudar novos idiomas, cuidar desse desenvolvimento da mente, um assunto, se aprofundar nesse assunto, descobrir algo novo para se aprimorar. E também uma prática muito bacana é a meditação, onde você aprende a diminuir o ruído interno. A mente ela faz muito barulho, e quando a mente está com muito ruído, muito barulho, eu acabo não conseguindo escutar a mensagem que está vindo do lado de fora. Seja de uma situação, seja de uma pessoa, eu acabo às vezes não conseguindo resolver algumas equações da vida, porque dentro tem muito barulho. E ao diminuir esse barulho com uma prática de meditação, por exemplo, eu começo então a enraizar e perceber as coisas que estão se apresentando para mim naquele momento. Um barulho muito grande na mente é a minha preocupação com alguma coisa que poderia acontecer ou quando eu fico só conectado no futuro. Outro barulho muito grande é quando a mente está só conectado com alguma coisa que aconteceu lá no passado. E eu oscilo entre futuro e passado. Se o futuro ele é preocupante, pode me causar uma ansiedade. Se o passado foi uma vivência triste, pode me trazer uma depressão. E quando eu mergulho no momento presente e começo a experienciar o que este momento está me trazendo, eu começo a desassociar a minha mente que está presa no futuro, que está gerando ansiedade, ou no passado, que está gerando tristeza. E aí, então, nesse momento, eu começo a experienciar uma mente que entra em estado de paz. E paz na mente é felicidade. Como seria isso? 1 minuto por dia. Depois você expande para 3 minutos, para 5 minutos, para 10 minutos. Para 15, 20 minutos. 20 minutos é um tempo muito legal. Mas se você não tem esses 5, 10 minutos, é melhor praticar por 1 hora, porque tem alguma coisa errada. Bom, eu quero agradecer muito esse bate-papo extremamente relevante para esse início de ano, de uma nova jornada. Muito do que vocês trouxeram aqui para nós hoje, para os nossos ouvintes. Me parece que ambas as especialidades se convergem por uma mesma finalidade, o cuidado do corpo e da mente através dos bons hábitos, e isso tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo colherão ótimos frutos. Professor Ricardo, muito obrigado pela tua presença no nosso podcast. Zucoloto, muito obrigado, foi fantástico, eu adorei a presença de vocês, Thiago, e espero ter contribuído. Um abraço, um ótimo 2021 para vocês. Thiago, muito obrigado também pela tua presença e pela tua grande contribuição no nosso bate-papo aqui. Zucoloto, eu que agradeço muito a você, ao Ricardo, a todos os ouvintes aqui com a gente, espero ter contribuído de alguma forma. É isso. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo e não apenas que você curta e compartilhe com seus amigos e em suas redes sociais, mas principalmente que você coloque em prática todas as dicas que foram trazidas aqui pelo biólogo Thiago Castilho Salim e também pelo professor Ricardo Oliveira. Não deixe de visitar a plataforma SKF College para o seu desenvolvimento. Um grande abraço e até o próximo podcast SKF.